Seja bem-vindo! Estamos dando início agora à 34ª aula de MA 091 Matemática Básica, que trata da função logarítmica. Nessa primeira parte da aula, revisaremos a definição de função logarítmica e estudaremos o seu gráfico. Recuperando então o que foi dito na aula passada, vamos supor que seja dada uma constante real a, tal que essa constante é maior do que zero e diferente de 1, e vamos supor que a variável x seja maior do que zero. Nesse caso, dizemos que y é o log de x na base a, que é escrito dessa forma, se e somente se a elevado a y é igual a x. Dito de outra maneira, a função logarítmica na base a é a inversa da função exponencial na base a. E do ponto de vista prático, o logaritmo na base a de x é o expoente ao qual é preciso elevar a para que a elevado a esse expoente forneça x. Feita essa lembrança, vejamos como é a cara do gráfico da função logarítmica. Faremos isso traçando o gráfico da função logarítmica na base 2. Repare que, neste caso, a base do logaritmo, que é 2, é maior do que 1. A forma tradicional de traçar o gráfico consiste em montar uma tabela de pontos, ou seja, de valores de x, e, a partir dela, obter os valores do logaritmo na base 2. Note, entretanto, que neste caso, à diferença do que já foi feito em várias aulas passadas, os valores de x não estão igualmente espaçados. De fato, se definíssemos x com um espaçamento constante, não conseguiríamos desenhar um gráfico correto para x entre 0 e 1. Então, com essa escolha cuidadosa dos valores de x e com os valores de logaritmo fornecidos na tabela, obtivemos esse gráfico mostrado em vermelho na figura. Esse é o típico gráfico de uma função logarítmica cuja base é maior do que 1. Vejamos o que acontece quando a base está entre 0 e 1. Então, agora vamos tentar traçar o gráfico da função log na base meio de x, em que a base a está entre 0 e 1. Montando, então, uma tabela de pontos, novamente escolhendo x com um espaçamento não uniforme, encontramos esse gráfico mostrado na figura. Este gráfico representa o tipo de curva que obtemos quando o logaritmo tem uma base entre 0 e 1. Resumindo as informações obtidas nesses dois últimos gráficos, vamos aqui comentar as características da função logaritmo. Primeiramente, observamos que o gráfico da função logarítmica é contínuo. Ele não tem saltos, não tem furos, não tem falhas. Além disso, como você pode observar, o domínio é composto por todos os números reais maiores do que zero. Observe que em nenhum dos gráficos usamos x menor do que zero. Além disso, o conjunto imagem da função é o conjunto de todos os números reais. Repare aqui no gráfico que há pontos da curva associados a todos os possíveis valores do eixo vertical. Passando então aos interceptos do gráfico, reparamos nos dois casos que o intercepto x é dado pelo valor 1, que aqui está e aqui também. A diferença que existe entre os gráficos é que, quando a é maior do que 1, o gráfico é crescente, e quando a está entre 0 e 1, o gráfico é decrescente. Além disso, para a maior do que 1, reparamos que a função vai para menos infinito quando x se aproxima de zero, enquanto, quando a está entre 0 e 1, a função vai para mais infinito quando x se aproxima de zero. Observe que em nenhum dos dois gráficos a função cruza ou mesmo encosta no eixo y quando x vai para zero. O gráfico simplesmente se aproxima cada vez mais desse eixo sem nunca tocá-lo.
Por conta disso, a exemplo do que fizemos com as funções exponenciais, podemos definir como uma das características do gráfico da função logarítmica a presença de uma assíntota. Só que, nesse caso, trata-se de uma assíntota vertical. Observamos que quando a é maior do que 1, a função vai para menos infinito quando x se aproxima de zero, e quando a está entre 0 e 1, a função vai para mais infinito quando x se aproxima de zero, mas ela nunca toca o eixo y. Definimos como assíntota vertical uma reta x igual a b, com b uma constante real qualquer, se f de x vai para mais infinito ou f de x vai para menos infinito quando x se aproxima de b por um dos dois lados, ou seja, à esquerda da reta x igual a b ou à direita dessa reta. No caso particular da função logarítmica, observamos que a reta é x igual a zero, ou seja, o próprio eixo y. Nesse caso, reparamos também que a função se aproxima da assíntota só pelo lado direito. Completando essa parte da aula, vamos mostrar agora o gráfico do logaritmo e da função exponencial correspondente, só para que reparemos que, de fato, uma função é a inversa da outra. Você observa neste gráfico, mostrado nessa transparência, a função log de x na base 2 como a curva vermelha. No mesmo gráfico, a função exponencial correspondente, que é a função exponencial 2 elevado a x, é mostrada em verde. Repare que as duas curvas são simétricas com relação a esta reta inclinada y igual a x, que nada mais é do que a bissetriz do primeiro e do terceiro quadrantes. Esses dois gráficos estão relacionados à função logarítmica ou função exponencial com uma base maior do que 1. E o que acontece quando a base está entre 0 e 1? Neste caso, temos a figura mostrada à direita. Nesta figura, são mostrados o gráfico da função log de x na base meio e da função exponencial meio elevado a x, esta última em verde. Observe que também neste caso, as duas curvas são simétricas com relação à reta tracejada, que é a bissetriz do primeiro e do terceiro quadrantes. Repare também que as duas curvas se cruzam sobre essa reta num determinado ponto. Os gráficos, então, não deixam dúvidas de que a função logarítmica e a função exponencial são, de fato, uma a inversa da outra.